Está no meio da noite e você acorda suando, tentando respirar, mas por alguma razão está muito difícil respirar, como se seu pulmão tivesse comprimido ou alguém tivesse apertando todo o seu corpo. Aliás, você sente um peso gigantesco e toda a sua musculatura contraída. Você tenta se mexer e não consegue. Olha em volta e nada faz sentido, parece que você está num lugar em câmera lenta, os sons estão diferentes e as percepções. E por falar em percepção, você olha no canto do seu quarto e percebe uma figura lá, uma pessoa com forma humana, porém que parece ser feita de sombras. Aquilo é um demônio ou tudo isso está sendo imaginado pela sua mente? Olá, o áudio que você está prestes a ouvir foi originalmente publicado num podcast. Lá no podcast do canal Metaforando eu explico mais sobre a mente humana, comportamentos e linguagem corporal. Se você quiser acessar e descobrir esse conteúdo, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Essa versão foi reduzida e resumida para melhor atender às demandas do YouTube. Aqui falaremos sobre paralisia do sono e um pouco de psicologia, ciência e misticismo. Tenham todos um bom episódio. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Metaforando. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, criador do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina, e hoje nós vamos falar sobre paralisia do sono. Essa condição aí, muito curiosa, que tem várias explicações e parece que nenhuma delas agrada às pessoas que são fãs de Fred Krueger. A paralisia do sono pode ser definida como uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo imediatamente após o despertar ou imediatamente antes de adormecer. Esse tipo de ação corporal ocorre para que durante o sono não tenhamos gastos desnecessários de energia, como por exemplo, ficar movimentando o corpo, uma vez que o cérebro precisa sintetizar vários hormônios importantes enquanto dormimos e também para que durante o sonho a gente não se machuque. Por isso a nossa musculatura é desligada enquanto dormimos. Então, para você não se machucar, enquanto você está dormindo e sonhando, o cérebro, por assim dizer, entre aspas, ele desliga boa parte ali das regiões motoras, de controle motor do cérebro. Como isso ocorre com todas as pessoas assim que elas adormecem, a curiosidade básica desse evento é a seguinte: quando a gente tem paralisia, porém ao invés da gente estar dormindo, a gente está acordado e consciente daquilo. Ou seja, nós ficamos de olhos abertos e conscientes de todo aquele evento de paralisia corporal antes da paralisia acabar. Muitas pessoas chamam isso também de sonho lúcido, por assim dizer. Nesse momento de paralisia corporal, várias coisas que consideramos estranhas acontecem. É meio como você pensar o seguinte: você está sonhando, um sonho não faz sentido nenhum, até porque, entre aspas, as regiões da lógica, da comunicação, da linguística do cérebro estão desligadas. Então, realmente, um sonho não vai fazer sentido. E embora os relatos variem muito mesmo, as pessoas falam desde verem demônios, espíritos, até mesmo fantasmas, existem alguns pontos em comum durante a paralisia do sono que a gente pode detectar aqui como critérios. O primeiro é a imobilização. As pessoas sentem como se fossem incapazes de se mexer, como se o corpo não respondesse aos comandos, ou como se estivesse muito pesado, ou até mesmo com um peso enorme em cima do tórax, da barriga, do corpo, assim, o que geralmente, segundo essas pessoas, gera uma grande dificuldade de respirar. A respiração fica muito sufocada, muito pesada, até mesmo como se alguém estivesse sufocando. Enfim, de qualquer forma, as pessoas concordam que a movimentação, quando ocorre durante a paralisia do sono, é mínima e com um esforço assim descomunal. E o segundo ponto são as alterações perceptivas. Muitas pessoas têm alucinações, ou seja, percebem parte do ambiente ao seu redor, mas de uma forma totalmente diferente do que estão acostumadas. Barulhos, vozes, gritos, sons desconhecidos, muito alto, berreiro, cores, cheiros, formigamentos no corpo ou até mesmo levitação. Tudo parece exatamente como o seu quarto, porém com um toque mais bizarro e obscuro, digno de um filme do Guillermo del Toro. É uma coisa realmente bizarra, quem já teve sabe do que eu tô falando. Parece que você tá num filme de terror acordado, é esquisitíssimo, cara, é horrível. As pessoas com o pensamento místico mais elevado conhecem esse evento como catalepsia projetiva, o que poderia ser descrito assim como um momento onde durante o sono o nosso corpo astral, ou seja, nossa alma, se afasta do nosso corpo físico, entrando num plano espiritual e não físico, que, segundo essas pessoas, explicaria a nossa dificuldade de se mexer pelo fato do corpo estar sem alma, entre aspas. E também explicaria outro evento envolvendo a paralisia do sono, as presenças de figuras estranhas, de forma humana, geralmente pessoas da sombra, que aparecem no nosso quarto durante a paralisia. Segundo estudiosos sobre espiritualidade, essas figuras são espíritos que estão por ali. Estão ali, vagando, andando, espírito desencarnado. E como nossa alma foi projetada para fora do nosso corpo naquele momento, e está naquele plano, por assim dizer,
a gente pode ter contato com eles, interagir, conversar, ver eles, né, sentir a textura deles, enfim, como se fosse bem real. As pessoas que estudam mais sobre espiritismo e derivados dizem que esse tipo de evento, a paralisia do sono ou catalepsia projetiva, ocorre pelo fato de algumas pessoas terem mediunidade, ou seja, sensibilidade para esses eventos sobrenaturais, né? Ou seja, tem pessoas que seriam, entre aspas, mais predispostas a terem esse tipo de paralisia, passarem por esse tipo de evento. Já no campo científico, as causas variam um pouquinho, né? Variam bastante, para falar a verdade, disso daí, né? As causas e explicações, e elas são mais detalhadas e específicas. Então, seguindo aqui o que a medicina fala sobre a paralisia do sono, né? Paralisia corporal, a gente tem como possíveis causas alguns pontos. Excesso de estresse no corpo, a fabricação excessiva de hormônios, como o cortisol, podem alterar nossa atividade cerebral durante o sono, gerando esse tipo de evento. É verdade, quem já tentou dormir estressado sabe que você não tem um sono pleno, como quando você tá, por exemplo, fez tudo o que você precisava fazer no dia, ou foi na academia, teve aquela sensação de missão cumprida e deita para descansar. Excesso de atividade corporal ou processamento corporal durante o sono, como por exemplo digestão, né? Alguém que come um baita de um pratão, né? Vai num rodízio de carne de noite, chega em casa e dorme, vai ter uma maior atividade digestiva durante o sono, o que poderia atrapalhar os níveis de energia que o cérebro usa normalmente para trabalhar, gerando assim essas pequenas falhas no processamento do sono. O uso de drogas em número alto ou em frequência excessiva, né, como muitas pessoas já sabem, as drogas têm o potencial de alterar a nossa percepção sensorial, o que poderia ser um fator decisivo na fabricação de alucinações e derivados. Alterações de humor excessivas ou estados elevados emocionais, como por exemplo tristeza elevada, raiva elevada, medo, né, podem gerar respostas mais fortes do nosso sistema límbico, que é a região do cérebro principalmente associada ao processamento emocional, né? Ali a região do sistema límbico, o giro do cíngulo, o córtex cingulado anterior e seus derivados. E esse tipo de ação emocional intensa, né? Pessoa que troca de humor muito rápido ou vivencia uma emoção de maneira muito extrema, aquele cara muito estressado, ou uma pessoa que está com medo gigantesco de algum evento que se aproxima da vida dela, podem por ter uma resposta da amígdala muito mais alta durante os sonhos. E elas podem vivenciar essa resposta com tanta força que podem afetar até mesmo a forma como elas processam o sonho e o sono. Por isso que muitas vezes, durante uma paralisia do sono, a gente fica com muito medo sem entender o que está acontecendo. A gente simplesmente está com medo e não está entendendo nada. E o outro ponto que é bem comentado é o sono irregular, bem como a alimentação irregular ou a falta de exercícios, né, que podem gerar ali alterações metabólicas bem significativas e até mesmo uma grande fadiga física, que assim então sobrecarregaria o cérebro, aumentando novamente as chances de que tais eventos ocorram. Na minha opinião, as explicações aqui dadas pela ciência fazem muito mais sentido do que as explicações voltadas para o misticismo. Eu não desmereço nenhuma explicação, né? Eu sou aberto para ouvir qualquer tipo de explicação sobre qualquer evento, porém eu gosto de linkar as evidências aqui, né? Partindo, claro, que da minha experiência pessoal e observando alguns fatores. Eu vou compartilhar com vocês uma história que ocorreu comigo envolvendo a paralisia do sono, o homem do chapéu e meditação. Se você se assusta fácil ou fica desconfortável no escuro ou em locais fechados, eu não recomendo que você continue ouvindo isso. Caso você queira continuar ouvindo, vamos então à história. Bom, deixa eu contextualizar vocês aqui, né? É importante dizer que eu sempre tive paralisia do sono, né? Isso desde que eu era bem pequeno. O meu pai conta de uma vez que meu pai trabalhou como caminhoneiro, uma época na vida dele, um período curto ali, uns 2 anos, e ele foi assaltado, né? Um dia que ele estava lá, aliás, uma tentativa de assalto, ele estava dirigindo o caminhão, aí ele encostou ali num posto para dormir, e aí ele viu que, sim, ele abriu o olho assim, durante o sono e viu que tinha alguém tentando forçar a porta do caminhão, né? Ele acordou assim de solavanco, arrancou assim o caminhão e saiu correndo. Pá. E aí quando ele chegou em casa, ele entrou no quarto assim e disse que eu tava me debatendo na cama, tal. Ele e minha mãe contam essa história, né? É a única prova verídica que eu tenho, por assim dizer. Ele entrou no quarto e viu que eu tava me debatendo e tava falando, não, você não vai matar meu pai, você não vai entrar aí, deixa ele quieto. E aí meu pai me acordou e falou, filho, tô aqui, cheguei, pode ficar tranquilo. Mas ali com meus 15, 16 anos, ali 16, 17, começou a ficar bem mais marcante esse tipo de evento. Eu lembro que as primeiras vezes que eu tive paralisia do sono foi exatamente como a galera fala, sabe? Eu realmente não conseguia me mexer. A primeira vez que eu vi foi uma mão gigantesca assim, colada no meu rosto. Eu não conseguia me mexer direito, minha respiração estava extremamente difícil. Eu tentava gritar pro meu irmão que estava no quarto do lado e não conseguia falar, não conseguia fazer nada, não conseguia me debater. E, realmente, a primeira vez que eu tive foi horrível, cara. E eu vi a sombra preta sim, também na primeira vez.
pelo que eu consigo me lembrar, claro. E aí eu simplesmente fiquei ali por um tempo, respirando fundo, assim, e passou. E ali eu lembro que no dia seguinte eu fiquei em choque pra caramba de dormir, não queria dormir. Falei, mano, se eu tiver essa porra de novo... Ah, e é importante dizer que na época eu frequentava, né, ali, eu frequentava uma igreja, por assim dizer, né, tinha uma religião mais latente. Então tinha explicações religiosas pra isso, né? Minha própria mãe falou, isso aí é opressão, você tá com alguma coisa ruim te perseguindo, tal... E as minhas alucinações, geralmente, né, ali dos meus 17 até os meus 20 anos, mais ou menos, elas não variavam muito. Era geralmente um som muito alto, berro, muitas vozes gritando, muita gente gritando mesmo, vários berros, não dava pra entender nada, nunca consegui discernir exatamente o que eram palavras ali, algumas palavras nem pareciam que eram no dialeto da língua portuguesa, e às vezes era um barulho como se eu estivesse debaixo d'água, ou em câmera lenta também, uma coisa mais esquisita. O que eu via eram braços e mãos enormes que vinham no meu rosto, né? Tentavam me segurar pelo rosto ou me agarrar pelo braço, né? Vinham bem perto da minha cara. Figuras pretas distorcidas no quarto, né? Figuras com forma humana, só que de maneira distorcida. Não conseguia ver direito, tá? Era um borrão com forma humana, sério, era muito esquisito. Eu sentia um formigamento corporal muito grande também, especificamente aqui dos membros superiores, né? No braço, no ombro e no tórax também eu sentia bastante. E claro, dificuldade de respirar e mexer os braços. A galera geralmente fala que é muito difícil você sair e você não pode tentar forçar, porque senão você faz força e parece que quanto mais força, mais forte isso fica e você não sai. Porém, faz um bom tempo, já realmente faz uns 5 anos que eu sempre saio na porrada, sabe? Eu saio quebrando tudo mesmo, tipo, eu dou pulo na cama. E eu faço uma tensão muito forte nos 2 braços, como se eu fosse dar um soco na minha própria cara, e eu sempre consigo sair de boa. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Metaforando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até semana que vem.